bem-vindo a mais um Saúde e Longevidade. O tema de hoje é importante para todo mundo, tá? Para homem, para mulher, que é como envelhecer aí com uma pele bonita e, claro, com muita saúde. Estou aqui com a doutora Nicole Roque. Nicole, seja muito bem-vinda. Ai, muito obrigada. Eu agradeço por mais um convite. É sempre muito gostoso estar aqui com vocês. Ah, é muito bom te receber. Obrigada. Nicole, muitas pessoas deixam o desespero bater na porta, né? Para procurar uma solução, e é para tudo, né? Às vezes questão de saúde, questão de dinheiro e também na questão ali da beleza e tudo mais, né? E a gente vai falar um pouquinho aí do gerenciamento do envelhecimento, porque tem que começar desde agora, né? Sim, é isso mesmo. E você falou uma coisa que é muito comum. E é o que as pessoas mais fazem, né? E ainda elas falam pra mim: eu vou esperar enrugar mais pra vir fazer alguma coisa. E aí já tá no estado crítico, e aí gasta mais, fica mais artificial, né? E tudo fica mais complicado. Então, o ideal mesmo é a gente fazer esse planejamento, né? Esse gerenciamento do envelhecimento. Porque envelhecer todo mundo vai mesmo. Eu e você, a gente tá envelhecendo desde que a gente nasceu. Só que a gente pode envelhecer com mais naturalidade, né? Deixando a pele mais viçosa, com a aparência um pouco mais bonita, né? Do que envelhecer igual um maracujá, né? Exatamente. Que todo mundo fala, né? Minha cara tá parecendo maracujá. Aí esperar se incomodar para procurar. Sim, e a gente não precisa chegar nesse ponto para procurar ajuda. Então, o melhor de tudo é a gente ter essa consciência que a gente vai envelhecer, que a gente tá envelhecendo a cada dia e que a gente precisa ter um gerenciamento desse envelhecimento para que a gente fique bem, com a autoestima elevada, né? E a gente, mulher, a gente se preocupa muito com isso. Exatamente. Né? Eu sempre falo que Deus fez a mulher para ser bonita, né? É verdade. Para ser mimosa, ela é detalhista, ela se preocupa com um detalhezinho, um brilhinho na orelha, né? Então eu falo que principalmente as mulheres têm esse dever, né, de estar bonita. E não é só um dever, é um prazer de estar bonita, né? Então aí entra a parte da estética para auxiliar as mulheres nesse trabalho, né? E a gente tem que começar desde muito cedo. A partir de quantos anos? A gente começa a envelhecer mais a partir dos 25 anos, tá? Mas hoje não tem muito esse negócio de regras de idade, que a nossa alimentação de hoje tá tudo tão mais conturbado que a gente começa até a envelhecer antes, né? Então, assim, olhou no espelho, viu que tem umas linhas, sorriu, marcou, fez vinco aqui, já é hora de fazer seus primeiros procedimentos. E tem muita gente que fala assim: nossa, mas você já é bonita, pra que você vai fazer isso? Mas quando a gente faz antes de envelhecer, é o melhor jeito. Você gasta pouquinho, fica natural, você não percebe seu envelhecimento. Esperar, né, ter essas rugas, essas marcas no rosto. E lá na frente começar aí a aplicar, a cuidar. Pode ser mais difícil? Sim, o processo é muito mais difícil, porque exige uma agressão maior da pele, né? A sua pele, para você prevenir o envelhecimento, é um tipo de cuidado. Para você tirar aquele envelhecimento que já causou, é outro tipo, é muito mais agressivo, né? Então, o melhor é você tratar antes, porque antes de ferir a pele, por exemplo, os primeiros sinais de envelhecimento é as ruguinhas, né? Na linha dos olhos, geralmente, na testa, aqui do sorrisinho, né? É um dos primeiros. E assim que você vê que levantou as sobrancelhas, tá dobrando, por mais que aquilo não incomoda, sorriu, faz aquele monte de risco, por mais que não incomoda, porque na maioria das vezes não incomoda. A gente jovem, a gente já é bonita, né? Já tem um colágeno lá, super agitado, trabalhando a 1000 por hora. Então não te incomoda tanto. Mas é necessário a gente ter a consciência que se você não tratar isso a longo prazo, ele vai cortar a sua pele. Cortou sua pele, fez aquele vinco,
já não é mais um efeito profilático, vamos dizer. Já vai ter que entrar com uma coisa mais agressiva para tratar aquela ruga que cortou a pele. A gente chama de fratura dérmica, que realmente é um corte na pele, é uma fratura. A pele quebrou ali naquela região. E aí, para restaurar, aí é coisas mais agressivas, peelings mais agressivos, laser mais abrasivos, senão não recupera. E é o que a gente já falou também, pode ser que assusta a pessoa nessa mudança, né? Às vezes ela aplica algo ali, ela fica, se vê diferente, já dá um, ai meu Deus, mudei, né? É verdade. E progressivamente vai, acho que mais tranquilo, né? Isso é uma coisa que muitas pessoas falam, gente, demais, só se fala isso na clínica. Eu não quero mudar, eu não quero ficar com aquele bochechão, eu não quero ficar com aquele bocão. E não precisa disso. Tem gente que gosta, tem gente, é de estilo da pessoa, né? Eu já tive uma época que eu gostava de bocão, agora eu gosto de uma coisa mais natural. Também não gosto de boquinha também não. A gente não precisa ficar com a boca revertida pra dentro. E é legal que dá pra mudar, né? Dá pra mudar. Isso que é o máximo. É isso que é o mais legal, não é pra sempre. Então os outros falam assim, o Botox podia durar pra sempre. Eu falo, que bom que não dura pra sempre. Exato. Tudo que é reversível é melhor, a gente consegue tratar. Hoje a moda é de um jeito, amanhã é de outro. Hoje você acha bonito uma coisa, amanhã você acha outra. Imagina, você faz um bocão, você vai ficar com um bocão eternamente. Né? Você vai ficar lá velhinha com aquele bocão. Então, não fica legal. Ainda então, bem. graças a Deus que passa o efeito. E aí você consegue renovar de uma outra forma. E o que você falou, vou pegar um gancho nisso que você falou, do mudar, né? E isso é uma coisa que fala continuamente na clínica. Eu não quero mudar. Eu não quero que as pessoas percebam que eu mudei. Mas, gente, eu falo uma coisa. Olhem aqui pra mim, por favor. Você já está mudando. O envelhecimento já está fazendo você mudar. Se você tem 50 anos hoje, a sua boca já mudou. Você não tem a mesma boca de antes. Então, a gente precisa fazer esse gerenciamento do envelhecimento. Você não tinha as ruguinhas que você tem hoje no rosto. Então, você já mudou. Então, se você não quer mudar, você precisa auxiliar com os procedimentos estéticos para a gente manter a nossa beleza natural. Bom, nessa parte, então, de gerenciamento, quais são aí alguns dos procedimentos? O Botox, ele é um deles? Sim, o Botox eu gosto de começar por ele. Eu falo que é o primeiro que todo mundo deveria experimentar. Ele é um procedimento super rápido e super prático e quase sem nenhuma intercorrência. E para quem nunca fez nada, eu acho ótimo começar pelo Botox. Porque o Botox, a gente faz as áreas clássicas com mais frequência. Então, qual que é as áreas clássicas? O terço superior, que é do olho para cima. Tá? Então, a gente consegue melhorar a cara do bravo, que faz o 11, que a gente fala, né? Forma duas linhas aqui. Consegue tirar aquelas linhas da testa, né? Que enruga. E as dos olhos. As áreas clássicas. Tem Botox para baixo, mas onde mais dá efeito é nessa região, né? Depois a gente pode falar um pouquinho sobre o Botox nessa parte de baixo. E então, só de melhorar o olhar daqui para cima, já muda o rosto inteiro. Já fica com outra cara, sabe? Então, já dá uma levantadinha aqui no olhar, abre o olhar, que às vezes a gente vai ficando com o olharzinho assim caído. Então, só de dar esse efeitozinho lift na cauda da sobrancelha, já muda tudo, sabe? Você já fica com outro olhar, um olhar mais atraente, um olhar mais vivo. Já muda tudo. Então, a agulha é a mais fininha que existe, a mais curtinha que existe. Então, é assim, é muito tranquilo, é muito superficial. E para dar alguma intercorrência, é mais em relação ao profissional que você escolhe do que realmente, assim, a pessoa, a predisposição da pessoa de dar alergia, alguma coisa assim, é muito raro. É mais fácil o profissional errar o músculo e dar alguma intercorrência do que a pessoa ter uma alergia e dar complicação, entendeu? Então, por isso que é bom procurar um bom profissional que tenha experiência, que já faça isso há muito tempo, para ter uma segurança maior. Exatamente. Tem procedimento para essa área do colo também? Porque é um quadro, né? Que a pessoa já olha pro seu rosto e já olha pro colo. Sim, é um conjunto, né? E muitas vezes a gente não se dá conta disso. A gente passa creme no rosto, protetor solar no rosto e vai deixando o pescoço e o colo. E o pescoço
E o colo é uma região que também envelhece e que, igual você falou, fica junto com o rosto, né? Você olha a pessoa num todo. Então, tem sim tratamentos para a região de pescoço e colo que a gente pode fazendo também preventivo e gerenciar esse envelhecimento. Por exemplo, uma coisa que eu gosto muito de falar: se você olha na sua mãe, na sua avó, você vê que tem uma característica forte de envelhecimento. Nossa, a minha família tem muito flacidez no pescoço. Então já começa desde já a fazer o gerenciamento desse envelhecimento, que é muito provável que você vai ter um envelhecimento no pescoço também. A minha família tem queda de pálpebra, todo mundo tem que fazer lifting de pálpebra ou fica com aquela pele bem caída no rosto. Então já começa a fazer o gerenciamento desse envelhecimento. Então é bom a gente olhar nossos avós, nossos pais, pra gente ver qual é a característica forte que a gente tem deles, né? Essa parte genética aí, a gente pode ver o que eles têm, assim, de característica forte de envelhecimento e já começa a fazer um tratamento ali. É muito já vai prevenindo isso. Isso, já vai prevenindo. A gente tem uma dica aí na nossa família que a gente nem tá percebendo. Então é muito bom, a gente já começa a tratar antes e fazer o gerenciamento, né? E é muito bom a gente fazer antes de cair. Tratar antes de enrugar. Então, é muito melhor, muito mais fácil, muito mais barato. Né? E um dos primeiros seria o Botox. Tá, combinado. O protetor solar, ele é o mais forte entidade ali? Ele é uma entidade mais indispensável. Se você usa o filtro solar, você já tá 50% aí do seu tratamento. Tem muitas pessoas que é contra e tem profissionais, assim, super requisitados, super nomeados que é contra e eles têm suas teorias. Mas eu não consigo adquirir isso, sabe? Não me entra na cabeça. Porque o sol é um fator extrínseco de envelhecimento, né? A gente tem um intrínseco, que é tudo que a gente... O genético, o que a gente come, nossa alimentação, né? Os hábitos, se a gente pratica exercício físico ou não. Isso tudo vem de dentro para fora que vai refletir no seu rosto, na sua pele, né? E tem o extrínseco, então, tipo, o sol é uma coisa que você pode prevenir. Se você manter sempre seu rosto com filtro solar, você não vai ter tanta mancha no rosto, você não vai ter tanta ruga. Eu pego muitas pacientes na clínica que passou toda a sua juventude ali trabalhando no sol, né? E você vê que a pele é muito sensível e grossa, sabe? E tipo, grossa e bem fininha por cima. É uma coisa que nem dá pra entender direito. Mas você vê que é uma pele bem judiada, bem, assim, debilitada, que precisa de muito cuidado. E não é qualquer coisa que você pode fazer. Se você fazer uma agressão muito forte naquela pele, que nem os lasers que eu falei, vai dar ruim, não vai dar certo. Então, assim, todo mundo que tem uma vovozinha em casa, uma bisavó, uma avó, se olhar no colo aqui, onde se expôs ao sol, tá tudo cheio de mancha, ruga. E se a gente olhar um pouco mais aqui no colo, um pouco mais para baixo, na região que não pegou sol, tá uma pele lisa, branca, sem ruga. Então isso é uma prova de que o sol prejudica sim nossa pele. E a gente desde o momento que a gente fala de gerenciamento de envelhecimento, se a gente tem essa consciência que eu falei, a gente precisa ter a consciência. É uma coisa de mentalidade, né? A gente não vai assim, meu Deus, tô começando a envelhecer, tô começando, ai que eu vou correr, né? Tudo bem, tá válido, dá tempo. Mas se a gente é jovem, né, na sua idade, assim, e a gente já quer fazer um tratamento, já quer fazer, tipo, um gerenciamento desse envelhecimento, a gente já tem que começar a tratar. Pensar tanto nesse envelhecimento de dentro para fora, no de fora para dentro, na alimentação, no exercício físico, né? Se não vai beber tanto, a bebida, ela é inflamatória, ela vai causar danos no seu corpo. O fumo, né? Quem fuma envelhece demais, aumenta muito os radicais livres, que é essa inflamação no nosso organismo, e começa a matar células boas do nosso organismo. Então, tudo isso interfere, sabe? Em você ter uma vida longa e uma vida saudável e uma aparência bonita. Tudo isso interfere. Então, a gente tem que pôr a mão na consciência, sim, e falar, nossa, como que eu quero envelhecer? O que eu quero da minha vida, sabe?
unir tudo isso, uma boa alimentação, exercício físico, sabe? Dormir bem também? Dormir bem, isso daí é uma coisa muito difícil, principalmente para quem tem bebês, igual eu. Tem uma bebezinha e nessa parte eu sou falhando no momento. Mas é por um pouco tempo, né? Depois a gente corre atrás. Mas a gente precisa unir tudo isso. Até mesmo a parte psicológica afeta o nosso envelhecimento. Nossos pensamentos. Saiu agora um artigo de uma médica falando que os nossos pensamentos, ela conseguiu comprovar que os nossos pensamentos, se você é uma pessoa que tem pessimista, que só pensa em coisas ruins, que tudo vai dar errado, muito preocupada, muito ansiosa, e isso faz o encurtamento dos telômeros. Olha! Isso, que é o responsável por todas as coisas do nosso organismo, né? E quando tem um encurtamento dos telômeros, que é as extremidades dos nossos cromossomos, ela que é responsável pelo envelhecimento do nosso corpo em geral. Então, quando tem o excesso disso, pensamento negativo, tudo vai dar errado, e tudo fica preocupado, tudo fica brigando, tudo é ruim, tem um encurtamento desses telômetros e posteriormente o envelhecimento total do rosto, da pele, de tudo. Nossa! Olha como que é complexo. Demais. E a gente pensa que é uma coisa super superficial, né? Superficial. E não é. É uma coisa de saúde mesmo, né? Exatamente. Ficar de olho nos hábitos aí. Tudo pode impactar. Nos sentimentos. No pensamento. Nos pensamentos. Nossa, eu não imaginava que poderia impactar. Olha só que legal. E assim, a gente falou do Botox, né? Tem gente que ainda é meio relutante com o Botox. O bioestimulador de colágeno, ele pode ser uma das opções? Sim, ele é uma opção muito, assim, indispensável. Mas o bioestimulador, ele não anula o Botox. Cada um tem uma função, tá? Até tem um artigo científico de umas gêmeas, que é super famosinho, que elas são gêmeas idênticas e uma sempre fez Botox e a outra não. E então é nítido ver a diferença de pele, tá? A pessoa que faz Botox, ela tem uma pele mais lisa, mais viçosa. E a outra que não faz tem a pele mais craqueladinha, mais estranha, assim, sabe? Na foto do artigo dá pra ver direitinho. Entendi. Então, um Botox é uma das primeiras opções para quando a gente quer fazer o gerenciamento do envelhecimento. Porque ele relaxa o músculo e teu músculo não vai ser tão forte igual ele era antes. É só isso que o Botox faz, mais nada. Então, a gente coloca algumas gotinhas da toxina botulínica no músculo e ele vai agir ali em uma determinada região, relaxando o seu músculo. Então, por exemplo, se eu tô com o braço alongado, esse músculo tá relaxado. Se eu contraio, esse músculo tá contraído. O Botox nada mais é do que deixar o seu músculo relaxado todo o tempo. Então, a hora que você fala, nossa, tá sol, você não vai conseguir contrair ele vai ficar relaxado. E quando ele relaxa, ele alonga, ele é maior relaxado do que contraído. Então, ele estica a pele. Entendeu? E é por isso que dá esse efeitozinho lifting, ele estica o nosso músculo em volta dos olhos, ele é esfíncter, ele tem a contração pro meio e ele volta, relaxa, aberto. Então, quando a gente relaxa essa lateral dos nossos olhos, ele estica para trás. Então, ele abre, sabe? E é isso o efeito do Botox, só isso. Então, assim, não vai... a toxina, ela só age no local. Não, tipo assim, tudo que a gente coloca na pele vai pra corrente sanguínea. Mas ele é uma gota que a gente põe, entendeu? E essa gota é o suficiente pra durar de 3 a 6 meses e fazer esse efeito maravilhoso que a gente tem. E é super comprovado, tem várias comprovações científicas de que ele só traz benefícios. E uma coisa também que eu vou encaixar aqui. Todo mundo fala, se mais pra frente eu quiser parar de fazer Botox, minha pele vai cair tudo. Gente, isso é completamente uma mentira. Eu tenho a minha foto de quando eu comecei a fazer Botox, eu tinha uns 30 anos. Hoje eu tenho 35, então já faz 5 anos que eu faço Botox. E quando eu fico totalmente sem Botox, que agora eu fiquei porque eu tava grávida e aí não quis fazer... E quando eu levantava a testa, aparecia as marcas, né? Dobrava aqui. Mas aí eu comparei com a foto de quando eu nunca fiz. Eu tenho a foto de antes e depois do meu primeiro Botox. E tava, tipo, muitas linhas cortando a minha testa, até aqui em cima. E a linha que começava aqui, ela cortava a minha testa e parava do lado de cá.
E eu fiquei indignada de ver aquilo, porque eu era mais jovem e com muito mais rugas do que tem agora. Então, vale a pena gerenciar o envelhecimento. Ou seja, não cai de uma vez. Não cai, né? Não cai, é um mito. Quem fala isso é porque tá morrendo de vontade de fazer botox e não faz, quer falar da outra que faz. Isso é verdade. Quem fala desse efeito exagerado que pode ser que ocorra, o correto é fazer aos poucos, ou não? Quando a gente planeja esse cuidado, né, a gente não precisa fazer tudo de uma vez, até mesmo porque não vai ter tudo para fazer, vai ter algumas coisinhas. Então, se você começa a fazer um tratamento, um preenchedor que seja, quando começou a surgir os primeiros sinais, por exemplo, você vai corrigir o sulco naso aqui, porque só aqui tá te incomodando, só aqui tá fundo, aqui não caiu ainda. Então, você não vai fazer aqui. Então, fica mais natural. Entendeu? Ninguém vai perceber que você colocou 1 ml aqui. A gente pode fazer o bigodinho chinês, que todo mundo reclama dele, com 1 ml só. Não, às vezes não vai cobrir tudo, porque a pessoa tem um vinco grande, mas já deixa mais natural, entendeu? Já tira aquele negócio que fala, nossa, que fundo que tá. Então, vai ficar mais raso, mas também não vai zerar. Né? Então vai ficando mais natural. Então vai muito da percepção também do profissional de te indicar, nossa, aqui no seu sulco nasolabial iria 3 ml, mas vamos começar com 1,5 que seja, entendeu? Porque senão vai ficar zerado aqui, você vai se estranhar, vai travar seu sorriso. Então tem tudo isso. Tem que analisar, tem que fazer uma boa avaliação. Um profissional bom vai saber te explicar, vai saber te orientar e vai te deixar tranquila. Ontem mesmo eu tava fazendo uma harmonização full face. A pessoa nunca fez nada, ela já tinha mais de 60 anos. Olha. Só que ela era super bonita, sabe? Sempre se cuidava de outras formas. E a gente foi fazer, e ela tava com muito, muito medo. E aí eu falei, olha, a gente vai colocar... Eu coloquei 7 ml nela. Eu vou colocar só 7 ml. 7 ml é menos de uma tampinha de xarope. Aquela que a gente dá para nosso filho, tem 10 ml aquela tampinha. Então, 7 ml é pouco. Aí a gente vai com calma, a gente vai, sabe, acalmando a paciente. Aí eu fiz a olheira dela, que tava bem funda, já tava cortando a bochecha, porque a nossa olheira começa a afundar aqui em cima. Se a gente vai deixando, ela vem aqui para cá. Fica tudo fundo, de fora a fora aqui do olho. Se a gente for deixando, a gente tem o corte da bochecha aqui no meio, que é um ligamento da lacrimal que a gente tem aqui, um ligamento das gorduras, sabe? Ela solta, ela fica frouxa, aí separa a sua bochecha no meio. A gordurinha que tem aqui na sua bochechinha, que deixa ela redondinha, tem um afrouxamento do ligamento e ela desce. E aí é onde fica aquele corte aqui na bochecha. E aí eu corrigi aquilo pra ela, sem deixar volume. E eu expliquei, ó, tá vendo que chega aqui, ele afunda? A gente só vai deixar ele alinhado. Eu não vou aumentar a sua bochecha do que tá. Aí eu fiz um lado só e mostrei pra ela. Ela falou, eu não acredito que isso aconteceu. Dá diferença. Dá diferença na hora. Então é muito gratificante pra quem tá fazendo. Pra mim, eu me sinto super realizada de poder proporcionar isso a uma paciente, né? Uma pessoa, né, que tá chateada, que tá vendo que o rosto realmente derrete. E aí a gente conseguir dar essa melhorada instantânea pra ela, né? E a longo prazo, porque dura 1 ano um preenchedor. Nossa. Em média 1 ano. Então é muito que legal, bom. Né? Nicole, você vê aí que essa questão da beleza, nesse conceito, tá mudando mais pra saúde, com foco aí nesse equilíbrio, vamos falar assim? Sim, muito. As pessoas estão muito mais com o olhar mais voltado à saúde, né? Muita gente fazendo academia, querendo ter o corpo saudável mesmo, e não só aparentemente ali musculoso e bonito, né? E eu creio que hoje a estética, ela entra muito nisso, né? Você ter esse bem-estar e isso refletir no seu rosto, sabe? Então, é onde entra alimentação, exercício, né? Os bons pensamentos, tudo aquilo que a gente tinha falado. Com esse... Pra melhorar no geral. Não adianta estar bonito aqui e horrível por dentro. Exato. Então, né? É um contexto, é um geral. E hoje em dia... o que tá super em alta é a estética regenerativa, que entra
ativos que vai regenerar a sua célula. Porque depois de você já ter usado cigarro, fumo, sei lá, uma alimentação ruim, e aí tudo isso fica armazenado ali, sabe? Nas suas células. Então, essa estética regenerativa vem dar um reset nas células e ela começa como se ela tivesse acabado de nascer ali. E um desses produtos que a gente tem na estética regenerativa é o PDRN, que tá super em alta, só se fala isso hoje na estética, que é um composto extraído do DNA do salmão, que faz essa regeneração celular e começa a deixar células novas de novo. E se a célula tinha parado de produzir colágeno, que a gente tem essa perda a partir dos 25 anos, nossas células começam a gente começa a matar mais células de colágeno do que produzir. Até os 25 anos, a gente produz na mesma proporção que vai morrendo as células ali. Então, fica uma coisa balanceada. A partir dos 25 anos, já começa a perder mais colágeno do que você produz. Então, é muito bom você partir para esse lado da estética regenerativa para dar um reset nas suas células e começar ali a produzir novamente colágeno. É muito bom, dá um resultado incrível e não é achismo, é comprovação científica, embasamento científico mesmo. E a gente consegue incluir isso nos nossos cosméticos, nos tratamentos em cabine, na clínica, e para melhorar o aspecto da pele. As famosas, todo mundo usa agora a estética regenerativa. O bioestimulador de colágeno que a gente estava falando é um dos tratamentos indispensável para fazer o gerenciamento desse envelhecimento. Porque se a gente faz um bioestimulador de colágeno no rosto hoje, ele não vai dar efeito hoje. Ele vai dar efeito daqui uns 3 meses. Então, é muito bom qualquer mulher fazer um bioestimulador de colágeno, nem se pôr uma vez por ano. É como se a gente engolisse uma maquininha de fazer colágeno. Ai, que maravilha! Quem não quer? Então, ela fica lá guardadinha e produzindo colágeno. Enquanto a gente perde por conta da idade, por conta do envelhecimento, por conta de tantas coisas, fica ali aquela maquininha produzindo colágeno. Então, é indispensável para quem quer ter uma pele bonita nas idades mais avançadas. E uma vez por ano já tá bom? Uma vez por ano é indicado para quem tem uma pele boa, tá? Agora, para quem tem um envelhecimento mais agressivo, uma pele mais madura, a gente aconselha fazer uns 3 por ano. Entendi. E assim, a partir dos 25, então você tá nos ouvindo, tem 25 ou mais, já começa. Por favor. E fala sério, uma pele bonita, a gente se sentir bonita, muda o dia. Muda, a gente vai trabalhar bem, a gente acorda bem, a gente quer fazer as coisas. Tem dia que a gente fala assim, eu não vou sair, não vou nem no mercado, eu tô tão feia. A gente quer sair pra ir mostrar que tá bonita. Então, realmente muda ali, né? É verdade. Nossa, é a questão da autoestima, né? Exato. Você se olhar no espelho e gostar do que vê, né? Eu falo que não tem como a gente amar as pessoas se a gente não se ama. Não tem como você ser gentil com as pessoas ao seu redor, com quem você trabalha, até mesmo com seus filhos. Se você não tá se sentindo bem, acaba refletindo. Se você tá mal-humorado, se você tá se achando feio, se tá mal com a vida, você vai tratar as pessoas assim ao seu redor. E se você tá bonito, se você já fez seu cuidado, seu skincare, né? Você já foi na estética, teve lá seu momento de relaxamento, deixar as pessoas cuidarem de você. Tudo isso é muito importante pro nosso bem-estar, pros nossos pensamentos, pra nossa alma, sabe? O cuidado ali com o seu corpo, né? É um cuidado, assim, ó, de relaxamento, que te traz bem-estar, que traz um momento só seu. É muito gostoso e é muito necessário, não é uma questão de luxo. É muito necessário, porque os nossos pensamentos é o que alimenta a nossa alma, né? Então, tudo que você pensa é aquilo que você é. Então, se você tem pensamentos ruins, se você tá bravo, se você tá nervosa, se você tá estressada, se você tá se sentindo sozinha, sobrecarregada, isso vai refletir do lado de fora. Então, é muito bom se parar. Espera aí, deixa eu me organizar, deixa eu ver o que eu quero pra minha vida, deixa eu ver qual é o tipo de envelhecimento que eu quero ter, sabe? E não falo só de estética, falo de condições mesmo, de se exercitar e ter uma condição ativa no envelhecimento, sabe? Tudo isso está relacionado. Então, se a gente tá bem
por dentro, a gente vai conseguir se cuidar, se achar bonita, sabe? É um conjunto. A gente é feito de corpo, alma e espírito. E se a gente não cuidar dessas 3 coisas, uma coisa vai puxar a outra para baixo, sabe? Se você deixar também o seu espiritual por fora disso, você vai morrer na parte espiritual e, consequentemente, as outras áreas da sua vida vão ser puxadas para baixo. Porque não tem como cuidar só do seu corpo e ser completa. Não tem como cuidar só da sua alma ou só do seu espírito e ser completa. Tem que cuidar dos 3. Porque você é feito dos 3. Nós somos uma trindade. Então, eu gosto muito, sabe? Eu tenho as minhas crenças, sabe? E quando eu não consigo fazer do jeito que eu me programei, do jeito que eu pensei, do jeito que eu sei que deveria, eu já fico super estressada também. Então é muito bom a gente parar, se organizar e falar: olha, eu quero ter um envelhecimento saudável, eu quero ter longevidade, eu quero ter saúde, eu quero ser bonita, eu quero abraçar as pessoas ao meu redor, sabe? Isso é muito gostoso. E a estética entra nisso. Ajuda demais a conta, né? Ajuda. É igual você falou, é um espelho, né? A gente reflete. Se a gente tá bem com a gente, vai estar bem com tudo à nossa volta. Sim, é verdade. Então, quem tá nos acompanhando quer fazer esse gerenciamento do envelhecimento. Muda os hábitos, muda tudo e procura Nicole Roque. Isso mesmo, falou tudo. É isso daí, então. Isso mesmo, pode fazer uma avaliação, a gente conversa, a gente toma um café junto, tira todas as dúvidas, todos os paradigmas, desmistifica tudo, né? Exato. Porque tem alguns mitos aí envolvidos, que nem você falou do exagero, e não é isso. A gente consegue melhorar sem exagerar, sem as pessoas nem perceber sequer. Mas tira aquela coisa que vai ficando feia a cada dia que passa. E tem vários tratamentos para ser feito, né? A gente falou aqui do Botox, do bioestimulador, mas tem muitas coisas ainda, a pessoa vai lá e já descobre o que é ideal para ela, né? Isso, é bom a gente fazer uma avaliação, porque eu posso dar uma dica, às vezes a pessoa, eu quero fazer tal coisa, mas eu tenho medo. Não, você não precisa fazer tal coisa, muito agressivo, vamos fazer outras coisas mais leve, que dá um resultado legal também, sabe? Começa aos poucos, para ir pegando aquele amor, para ir pegando mais confiança. Exatamente. É muito gostoso a gente se cuidar, a gente sente mais alegria, sabe? É bom ter esse momento. É verdade. Bom, eu adorei esse bate-papo. Acho que o pessoal gostou também. Já ficou uma dica aí, né? Pra todo mundo começar a se cuidar. Então, a partir dos 25, que já é uma idade boa, Sim. já começa ali na prevenção, né? Isso, perfeito. Seria ótimo se todo mundo fizesse isso e não deixasse enrugar tudo pra depois procurar ajuda. Exatamente. Bom, Nicole, muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Bom, muito obrigada a você também que nos acompanha. Aproveita e entra aqui no canal. Deixa um like, hein? Deixa uns comentários também que a gente adora. Até mais. Tchau, tchau.